Que alegria estar com você. Estamos começando o nosso momento juntos aqui na TV Evangelizar. Esse é o programa Vida em Foco, transmitido para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto, YouTube TV Evangelizar Oficial. Programa que vai ao ar de segunda a sexta às 3h30 da tarde. Por isso estamos começando agora para ajudar você com os seus hábitos de sono, mas não só isso. Como que você lida com a espiritualidade antes de dormir? Conta pra mim, pensa aí com você, porque olha só, além de você trabalhar essa parte que é tão importante na sua espiritualidade, também existem benefícios para a própria qualidade do sono. E é claro que é importantíssimo você estar bem no seu dia a dia para a sua espiritualidade, para você praticar o bem. Então a gente vai começar com esse tema. Só que quando a gente fala em sono, nós também temos a parte que, digamos, seria o ônus e não só o bônus. Nós temos o hálito que acontece durante a noite e que muitas pessoas têm receio de falar desse tema, do mau hálito, para ser mais específica. Então a gente vai te ajudar também com este assunto, a halitose. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Olha só, o meu primeiro convidado é o Valcir Moraes. Ele é psicólogo, ele é mestre em filosofia, especialista em educação para a interioridade e vai nos ajudar com essas práticas de espiritualidade. Então, enquanto eu caminho aqui para conversar com ele, nós fomos às ruas para saber como que as pessoas lidam em termos de hábitos antes de dormir. Será que elas rezam? Será que elas têm um ritual? Acompanhe comigo. O que a senhora faz para dormir melhor? Olha, eu procuro trabalhar o dia inteiro, daí à tarde eu me canso, aí eu caio no travesseiro e só amanhã. Só no outro dia. Eu costumo ficar com a TV ligada e mexendo no celular, vendo o TikTok para passar o tempo e vir o sono e conseguir dormir mais rápido. Se alimentar bem, descansar, dormir num travesseiro bem caprichado. Não tomar café depois das 18 horas. Não assisto a TV porque você deixa muito tenso, né? Eu não costumo usar medicação nem nada. O meu é ou um chá de camomila, ou um chá de erva cidreira e atividade física. Chega às 10 horas, já estou dormindo bastante. Interessante, né, professor? Tudo bem, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, agradeço o convite. Obrigada a você, professor Valcir Moraes, psicólogo, estou chamando de professor, mas é mestre, né? Mestre em filosofia, psicólogo. Achei interessante essa conversa aí, porque nós estamos falando de espiritualidade e o povo está preocupado com a qualidade do sono. Então, deixa eu começar entendendo se a prática de um ritual de espiritualidade tem alguma conexão com esta qualidade de sono. É muito provável que sim. É? Né? E para cada pessoa vai funcionar de um jeito diferente. Vai depender de como ela encara essa verdade, essa dimensão da nossa vida que é a espiritualidade. Se ela cultiva ou não. Tem gente que não cultiva a espiritualidade, mas para aquelas pessoas que costumam cultivar, que têm o hábito de práticas espirituais, certamente o sono é impactado por isso. E como que funciona isso na mentalidade? É porque desacelera? É porque, de repente, eu há algum tempo ouvi dizer que, por exemplo, a meditação do terço, né? O rezar o terço, ele tem uma frequência que é um ritmo que, além do benefício que a pessoa tem, que é da fé dela, isso acalma o cérebro. Então, tem um pouco a ver com a forma como isso é colocado, ou é porque a pessoa se volta para o interior, porque você é mestre em interioridade, né? É isso que eu queria entender. Isso, eu trabalho com educação para a interioridade numa universidade aqui de Curitiba. Essa é a minha função prática de todos os dias. Eu ensino as pessoas a meditar, por exemplo. Uma das práticas de cultivo da espiritualidade é a prática da meditação. E quando você medita, você entra nesse estado de relaxamento, de calma, de pacificação. Assim como a oração do terço que você disse, que é uma oração muito monótona, pode gerar para o nosso cérebro essa informação. Estou estável, agora eu posso descansar, entende? Ao passo que quando eu me dedico à internet, a ver vídeos, né, como foi dito na entrevista, o meu cérebro está ativo, está agitado. Além de tudo isso, tem a questão da luminosidade da tela que incide sobre a minha retina, libera uma série de substâncias químicas que informam ao meu cérebro:
está de dia, fique desperto, não durma. Então, se eu fico com a tela do celular na frente ali, geralmente muito próximo, né? Antes de dormir, eu não estou contribuindo para o meu sono. Pelo contrário, estou dizendo para o meu corpo, você está ativo, está de dia, né? Nosso corpo biologicamente responde à iluminação desse modo. Ao passo que se eu crio esse ambiente com pouca luminosidade, com sons mais agradáveis, pode ser uma música instrumental, por exemplo, até mesmo o uso de velas, né? Algumas velas aromáticas podem ser utilizadas. Para mexer com os sentidos mesmo. Exatamente. Cria um ambiente, uma atmosfera muito favorável para você voltar para dentro de si. E aí, nesse momento, você encontra esse estado mais meditativo, de relaxamento, de tranquilidade, né? Eu diria até de recolhimento. Você se volta para sua casa, a sua casa interior. Interessante. Bom, então se a gente está olhando para o ambiente, e faz sentido, né? Porque o contrário disso seria uma agitação, que é um barulho que pode ser algo em volta na vizinhança, um alarme disparado à noite, né? Por exemplo, tira o sono da pessoa. Mas além desse ambiente, aquilo que a gente coloca na cabeça mesmo como conteúdo, eu fico pensando, porque quando você está numa tela, acredito que além do estímulo que exista, tem o que está sendo visto ali. Ou seja, se isso gera preocupação, pensamentos negativos, isso pode atrapalhar o sono? Sem sombra de dúvidas. Atualmente a gente fala de higiene do sono. E a higiene do sono é tanto dessa parte física, estrutural, biológica que eu acabei de dizer, como também essa de conteúdo. Como você consome esse conteúdo e que impacto ele tem sobre a sua consciência. Né? Então, de repente, você vê lá uma informação sobre uma catástrofe. Nosso planeta está cheio delas, né? Ou eu vejo uma questão de um acidente de trânsito, etc. Pode desencadear uma sequência de pensamentos, até lembranças de algum trauma pessoal e pronto, o seu sono foi embora, né? Então, como você lida com esses conteúdos também é importantíssimo. Fazer a higiene do sono não somente essa higiene física, biológica, de não ter acesso à luminosidade, etc., mas também com quais conteúdos você está lidando às vésperas do seu sono, de você dormir, de você entrar nesse estado de vigília, né? Então, aquelas pessoas que têm o hábito de assistir um filme, telenovela, etc., antes de dormir, certamente levam esses conteúdos, mesmo que de forma inconsciente, levam esses conteúdos para o seu ambiente de sono e de descanso. Pode ser que não faça muito bem. Entendi. Na maioria das vezes não faz. Agora, quando se fala de uma meditação, de um momento de espiritualidade, a pessoa vai tender a ter pensamentos mais positivos, de mais esperança. Ela vai trazer a fé dela. Acredito que essa fé tem que estar ali, né? Porque também não adianta ela trazer um problema, que tem muita gente que vai, no momento de espiritualidade, trazer um problema para colocar para Deus ali naquele momento e também vai ficar preocupada. Então também tem que ter esse cuidado, né? Com certeza, você está certíssima. Veja, a maioria das pessoas interpretam espiritualidade e religião como sendo a mesma coisa e não é. Não é a mesma coisa, mas pode ter uma ligação também, né? Tem uma ligação muito intensa. A religião nos leva até um lugar, a espiritualidade nos leva além daquele lugar. Então, quando você cultiva a espiritualidade, pode ser dentro do seu seio religioso, dentro da sua confissão religiosa, você cria condições para que a tua vida seja muito mais pulsante dentro de você. Elementos como esperança, criatividade, vida, acontece com muito mais frequência dentro das pessoas que cultivam espiritualidade. Pessoas que costumam se desconectar dessa dimensão são pessoas que pensam muito mais nos problemas, são muito mais pessimistas, tendem a sofrer muito mais de angústia por qualquer outro problema, porque não encontra diante desses problemas a perspectiva de esperançar, de superar aquela dificuldade. Então, quando você cultiva a espiritualidade, você se está tomando uma postura diante da vida, uma postura positiva, uma postura de acolhida da vida. Para quem acredita, a vida é um dom, não é? Então, vivê-lo é uma graça, uma dádiva. Então, quem cultiva espiritualidade costuma fazer isso, vive melhor. Tem um padre da tradição da Igreja Católica, Teilhard de Chardin, ele diz que não somos seres humanos fazendo uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais fazendo uma experiência humana. Então, acreditar ou fazer essa inversão desse modo de ver a vida muda muita coisa. Assim como você me pergunta, espiritualidade ajuda na qualidade do sono?
qualidade do sono também ajuda a manter a espiritualidade. Ou seja, tem uma conexão dos dois lados. Exatamente. Agora, pensando nesse momento, não sei, na minha cabeça, eu ligo o sono ao quarto, à cama. Mas esse momento de espiritualidade, na sua percepção, ele deve se iniciar antes? Quanto tempo antes? É um ambiente diferente do quarto, da cama que a pessoa vai dormir, ou não? Ele pode ser feito ali também? Eu acho que pode ser feito. Eu não tenho muita pretensão de pedir para que as pessoas mudem completamente seus ambientes ou que criem uma atmosfera só para isso. O quarto da pessoa, e a gente fala isso quando vai ver um imóvel, fala é a área íntima, né? Nós estamos indo para a área íntima. O quarto é o lugar da intimidade consigo mesmo. Pode ser quem é casado com seus parceiros ou parceiras, mas também é uma intimidade consigo mesmo. E quem faz essa experiência de intimidade consigo geralmente encontra seu Criador, encontra aquele motivo da sua fé, né? Encontra seu próprio Deus. Então, pode ser no seu quarto, pode começar já na sua cozinha durante a refeição, a última que você fizer. Pode ser ao tomar um chá, o calor do chá te acalma, a substância química presente na camomila nos ajuda a acalmar, o cheiro é confortável. Então, tudo isso já vai criando uma atmosfera para você dizer, estou voltando para aquele lugar de onde eu saí, fiquei o dia inteiro fora, fazendo um monte de coisa. Agora estou voltando, estou me acalmando. Muito bem, muito bom. Obrigada pelas dicas, pela explicação. Valcir Moraes, que é psicólogo, mestre em filosofia, especialista em educação para a interioridade. Seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Próximo bloco, nós falamos sobre saúde bucal, que afeta o hálito durante o sono. E aí, como que a gente combate este mau hálito? É isso que nós vamos falar. Então, volte aqui comigo. Saímos com imagens da cidade de Santos, em São Paulo, canal 50.1 dessa cidade, a pioneira da prática do surf. Volte comigo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa Vida em Foco para todo o Brasil. E agora nós vamos cuidar de você no pós-sono. Se a gente falou no antes, agora vem o depois. Principalmente com a saúde bucal. Aquele mau hálito que muitas pessoas precisam aprender a lidar e que tem um nome mais bonito dentro da odontologia, que é a halitose. Nós vamos falar sobre este tema. Então, doutora Luciana, seja bem-vinda. Luciana Lira é dentista especialista em estomatologia, mestre em odontologia, especialista em periodontia, habilitação em laser terapia. Isso. Obrigada, viu, pela tua presença. Obrigada a vocês. Eu queria começar, eu estou vendo que você trouxe ali um limpador de língua, né? Aquele rosinha ali. Isso mesmo. Eu ia já começar por essa pergunta, porque tem uma grande santa que a gente estuda na fé católica, né? Que é Santa Hildegarda, que ela falava sobre alguns cuidados bucais. E eu queria ver se tem a ver com a halitose, ou com esse mau hálito, né? O raspar a língua, o funcho, como que você vê? Então, a halitose é um problema de saúde que não significa doença. É uma condição anormal. Tá, não é uma doença necessariamente, não é uma doença isso? Necessariamente. Ela não tem cura quando o indivíduo a possui, mas tem tratamento. Tá. E esse tratamento tem que se funcionar a longo prazo, né? Por quê? A causa principal da halitose está na língua, a chamada saburra lingual. O que é essa saburra? É uma placa esbranquiçada que fica lá na parte posterior, no dorso lingual. Então, o que acontece? Essa saburra lingual nada mais é do que o conjunto de bactérias, restos alimentares, proteínas, uma saliva que também tem uma qualidade muito deficitária e também ligado ao menor fluxo salivar, pessoas que não têm tanta quantidade de saliva. Tudo isso faz com que haja essa formação dessa placa branca atrás da língua e ela dá essa sensação do mau odor, do mau hálito, que às vezes não é percebida pelo indivíduo, mas sim pelas pessoas que estão ao seu redor. Entendi. Então, essa linha, o que nós dentistas sempre
em caráter de consultório, e também em aulas, o que nós falamos para os pacientes? Não basta somente escovar os dentes e passar o fio dental. Tem que escovar também a língua, seja com escova dental, seja com limpador de língua. Que Os dois são efetivos. Os dois são efetivos. O limpador de língua, ele tem uma característica mais peculiar, que é tirar aquela saburra, que é essa placa esbranquiçada, que é essa sujeira que está lá atrás da língua, de uma forma um pouco mais, um pouco melhor. Mais eficiente. Mais eficiente. Mais eficiente, porque aqueles que têm a formação maior de saburra, o limpador de língua, ele vai fazer com que haja essa retirada dessa maior quantidade de placa, dessa placa, né, dessa saburra. Entendi. E essa limpeza, ela é feita quantas vezes por dia? Ela precisa ser feita nesse tratamento do mau hálito? Normalmente a gente fala em 3 a 4 vezes ao dia. Tá, né? Então não é só pela manhã, nem só à noite, tem que ser mais vezes ao dia. Mais vezes ao dia. A questão do mau hálito, que a gente tanto fala, é muito complexo. Porque muitas pessoas acreditam que venha do estômago. Eu tenho gastrite, eu tenho mau hálito porque meu estômago é ruim. Não. E não tem a ver. E você também tem essa especialidade, né? Estomatologia. Exatamente. Então, como a gente identifica muito as questões de diagnóstico sistêmicos, também as doenças sistêmicas, que também podem causar o mau hálito, mas a principal causa é local. É bucal. Entendi. E quem é que tem essa alteração? Qual é o órgão responsável? O pulmão. Então, o pulmão, através desses compósitos, desses aminoácidos, essas alterações que nós temos, às vezes a alimentação que interfere também, que faz com que haja um mau odor pela boca, essas trocas gasosas vão acontecer via corrente sanguínea, vão para o pulmão, e esse ar expirado através da boca... Por isso que é tão complexo de tratar, porque você trata localmente na boca, mas isso está afetando todo esse sistema respiratório. Todo o sistema Então tem que fazer meio que uma limpeza geral ali, é isso? Exatamente. Por isso que leva tempo. Exatamente. 90% das causas do mau hálito, 92%, vamos ser bem mais precisos, é local, ou seja, é bucal. Por cáries, por inflamações gengivais, às vezes o fluxo salivar, que é a quantidade e a qualidade é ruim, porque a saliva nada mais é do que também a nossa secreção, que vai fazer com que haja toda uma limpeza da nossa cavidade bucal. Também responsável pela mastigação, pela deglutição. E se essa qualidade salivar ela não é boa, nós não vamos ter defesas boas também. E aí dá espaço para invasão de bactérias e outros micro-organismos, como fungos, que é tão difícil tratar. Entendi. Normalmente, na língua, a gente tem uma característica assim, que em cima dessa saburra, dessa placa, nós temos a Candida albicans, que é a candidíase, que as pessoas conhecem. Pode ter ou pode não ter, mas normalmente a gente encontra. E quando raspa, ela vem junto. Ela vem, entendi. Tá, você falou que geralmente é local o problema, ou seja, bucal. Mas alguns casos vão ser do estômago. A minha pergunta é mais porque o mau hálito ele não vem só na hora de dormir, mas quando, por exemplo, a pessoa passa muitas horas em jejum. Isso acontece também. Por quê? Isso acontece. O jejum maior que nós temos é quando nós dormimos e acordamos no dia seguinte. Tem uma relação também, ou não? Aí existe uma questão que a gente chama de fisiológica. O mau hálito ao acordar é normal, porque passamos muitas horas em jejum, a secreção e o fluxo salivar diminuem, e aí as bactérias, que nós temos milhões de bactérias estão também em maior volume. Estão em maior volume. Então toda essa fermentação, essa decomposição bacteriana vai acontecer durante a noite. Tá. Fazemos um bochecho, escovamos os dentes e isso volta ao normal. A questão gastroesofágica, que eu acho que essa é a sua pergunta, existe uma relação, mas é 1% das causas, é mais rara. Tá. Porque é aquele paciente que ele tem uma alimentação, às vezes, completamente desequilibrada, ou seja, uma alimentação deficitária. Às vezes ele passa muitas horas em jejum, e esse jejum vai fazer com que haja o quê? As bactérias que adoram
proteínas em demasia ou em carboidratos em demasia, eles vão quebrar todos esses aminoácidos, fermentando mais ainda, 3 a 4 vezes mais. E aí o mau hálito vai acontecer, de forma até crônica para essa pessoa. Então essas dietas de moda, como o jejum intermitente, a dieta da maçã, a dieta da lua, então isso não vou entrar na questão do qualificar, mas isso é muito ruim para a nossa saúde bucal, porque o que acontece? A saliva vai ficar cada vez mais diminuída, qualidade diminuída, e a pessoa que não se hidrata, como a questão do tomar água, né? Vai ficar cada vez pior essa sensação do mau hálito. Tá, entendi. E o mau hálito também, ele tem uma característica bem interessante, porque assim, dependendo do que a pessoa se alimenta, esses odores vão ser exalados também pelo corpo. Então a gente fala muito em que o mau hálito, ele é desde bucal até também nas narinas, também podemos perceber. E a questão hemodinâmica, ou hemodinâmica que a gente chama mesmo. Porque se a pessoa come muito alho, muita cebola, os fast foods, come fora de hora, jejum por muitas horas... Tudo isso vai influenciar? Tudo isso vai influenciar. Tá. Vai passar pela corrente sanguínea, pelas trocas gasosas, via pulmonar, esse ar expirado. Entendi. Vai dar o resultado. Então é meio que uma mudança assim, de estilo de vida também, né? Totalmente, Carol. Assim, o que eu percebo pós-pandemia... o que nós temos de pessoas com problemas bucais e também mau hálito é muito grande. Foi assim um estopim, porque a ansiedade, a depressão e os transtornos psicológicos e emocionais estão muito grandes. Foi o reflexo, está sendo o resultado. E aí o que nós vemos no consultório? Muitas doenças bucais que refletem no corpo humano também. Então é isso que a estomatologia trata. Então tem muitos, eu nunca tratei tantos pacientes com esses transtornos, tanto psicológicos e emocionais e também locais. Pessoas que têm gengivites que não têm remissão, pessoas que têm periodontites, que são a perda da parte óssea em relação ao dente, também sem remissão, sangramentos, lesões que não desaparecem, que não, mesmo fazendo o tratamento com o laser, que hoje a gente fala muito no laser para descontaminação e para tratamento e prevenção, mesmo assim a gente tem uma remissão muito lenta. E tem aquelas que são as idiopáticas, as refratárias, que a gente não compreende o porquê. Mas aonde está o problema daquele indivíduo? Na cabeça. Interessante. No emocional. Nossa, que aula que nós tivemos aqui. Imagina. Muito obrigada, viu, doutora Luciana, por vir aqui com a gente. E a gente vai deixar também disponível um site, né? Porque é um assunto delicado. Isso. E muitas vezes as pessoas, como você falou, a própria pessoa que tem não percebe, alguém vai perceber. E para não ficar uma coisa chata, existe um local que elas podem recorrer. E daí... O profissional entra em contato, né? Isso. Há 25 anos foi fundada a Associação Brasileira de Halitose. Então, existe lá existem todas as informações para cirurgiões dentistas, para a população em geral também. E existe um linkzinho lá escrito... Que é esse que está aparecendo? SOS. SOS, pronto, era essa palavra. E aí a pessoa pode, de forma até anônima, falar, a pessoa X tem mau hálito, como pode ajudar? Deixa o contato e daí aí vocês ajudam. Ajudamos. Muito bem. Muito obrigada, viu? Mais uma Sempre coisa só, antes da gente terminar. Os mitos de enxaguantes bucais, temos que cuidar muito com aqueles que têm álcool. Muitos. Tem nas farmácias e em alguns mercados uma marca comercial bem conhecida que tem muito álcool, mesmo falando que tem zero álcool. Então, eles descamam cada vez mais então, piora a situação. Vai piorar a situação bucal. Nossa, que bom que você falou isso. Temos que ficar atentos. Muito obrigada, viu, mais uma vez. Sempre bem-vinda. Manter a mente e o corpo ativos é essencial para uma vida saudável. Mas isso é impossível se o organismo estiver em desequilíbrio. Quando isso acontece, surgem inflamações, dores e uma sensação constante de esgotamento e fadiga. Mas não se preocupe,
Temos a saída, magnésio quelato da Joy. Este suplemento poderoso não só traz os benefícios do magnésio quelato, como também é enriquecido com vitaminas B5 e B6. Essa combinação é perfeita para cuidar do seu corpo de dentro para fora. E quando combinadas, as vitaminas B5 e B6 potencializam os benefícios uma da outra, promovendo uma melhoria geral da sua saúde, aumentando a energia, melhorando o humor e fortalecendo o sistema imunológico. Essas vitaminas também desempenham um papel importante na redução do cansaço e fadiga, proporcionando uma sensação geral de bem-estar. Você não precisa mais conviver com dores. Invista na sua saúde agora mesmo. Ligue já 0800 591 8773 e adquira seu magnésio quelato com 50% de desconto. E tem mais, ao comprar, você ganha um massageador de presente. Não perca essa oportunidade de viver melhor e com mais vitalidade. O frete e a ligação são gratuitos e o pagamento é super facilitado. Ligue 0800 591 8773. Magnésio quelato da Joy. Próximo bloco, a gente vai falar sobre um fenômeno chamado ebulição tardia, que pode representar um risco de queimadura para você e para sua família. Então, volte aqui comigo para que você aprenda a evitar este problema. Nós saímos com imagens de Governador Valadares, em Minas Gerais, canal 15.1, 257 mil habitantes. Volte comigo. De volta com o programa Vida em Foco aqui na TV Evangelizar. Falamos hoje sobre dicas de sono, a questão da meditação, da espiritualidade. Você viu que teve algumas dicas de tomar um chá para melhorar o sono. Também falamos sobre o hálito, que também entra um chazinho, né? Que faz bem, o chá de funcho, como eu mencionei ali no começo. Sabe qual que é o problema do chá? É a forma que a gente manuseia com o micro-ondas. É aqui que entra aquele fenômeno que pode literalmente explodir a água quando aquecida no micro-ondas. Imagina se você está ali ensinando o seu filho, a sua filha a aprender a fazer um chá e não sabe desse risco que é sério. Então acompanhe comigo neste VT. Uma situação doméstica comum que pode carregar perigos inesperados. O superaquecimento da água no micro-ondas. Especialistas alertam que aquecer a água neste aparelho pode, surpreendentemente, levar a explosões quando o líquido é perturbado, um fenômeno conhecido como ebulição retardada. O superaquecimento ocorre ou acontece quando a água é aquecida acima dos 100 graus sem com que ela ferva. Isso pode gerar um risco potencial, ou seja, quando a água ferve de forma explosiva. Então a água fica 102, 105, 110 graus sem que haja formação de bolhas. Esse é o momento perigoso. A pessoa inadvertidamente abre o micro-ondas. No próprio abrir o micro-ondas, essa água superaquecida, ela pode formar vapor explosivamente dentro da água. E aí, nesse momento, a expansão do vapor leva gotas de água fervendo, para fora do micro-ondas e pode atingir a pessoa. Esse evento pode causar queimaduras graves e o entendimento e prevenção deste risco são essenciais para a segurança na cozinha. Se for fazer chá, coloca alguma partícula sólida, algum ingrediente sólido. Se
for o caso, né, da bebida que está sendo preparada, levar algum ingrediente sólido, coloca junto com a água no micro-ondas durante o aquecimento. Ou aquece a água num fogo, né, que aí não tem esse risco de superaquecimento e nenhum risco de explosão. E para evitar acidentes, cientistas e especialistas em segurança doméstica oferecem várias dicas. Entre elas estão: aguarde antes de abrir. Após o ciclo do aquecimento, é prudente esperar alguns segundos antes de abrir a porta do micro-ondas. Isso permite que qualquer superaquecimento se dissipe de forma segura. Manuseio cuidadoso. Evitar pegar imediatamente o recipiente com água aquecida e usar luvas térmicas pode reduzir o risco de queimaduras. Não reaqueça sem interrupção. Não é recomendável reaquecer líquidos continuamente sem retirá-los do micro-ondas após uma primeira etapa de aquecimento. Evite garrafas de vidro temperado. Esses recipientes podem ser mais frágeis sob o calor intenso e liberar toxinas. Prefira recipientes apropriados para o micro-ondas. Aqui muita atenção com crianças, principalmente, não que não represente um risco para adultos, mas a criança ela não viu todas as dicas ali. E alguns outros elementos que também trazem esse risco é, por exemplo, o ovo, que talvez você já tenha vivido aí na sua casa, quando você vai reaquecer, outros líquidos como leite, enfim. Cuidado, siga essas dicas. Inclusive, te convido a ir também no nosso YouTube, porque esse programa aqui, além dele ir ao ar todos os dias de segunda a sexta na nossa programação, ele fica disponível no YouTube da TV Evangelizar. Então nos ajude a evangelizar também pelo YouTube, porque assim, todos os dias, quando você vier aqui para se desenvolver, para ter esses assuntos que são da nossa vida cotidiana, mas junto com espiritualidade, você já sabe, aqui no programa Vida em Foco. Então eu espero você no nosso próximo encontro. Fica com Deus e continue na nossa programação.